Olá a todos, seja bem-vindo aqui à segunda aula do curso de AngularJS. A ideia é que nesta aula a gente trabalhe com a sintaxe do AngularJS, ainda dando um overview geral sobre este framework, porque na verdade a sintaxe e a estruturação do AngularJS a gente está dividindo aqui em duas aulas. Nesta aula a gente vai trabalhar com um overview geral, né, citando, por exemplo, como que a gente pode utilizar o AngularJS em uma aplicação web, como que a gente pode também dividir e estruturar a aplicação sobre a arquitetura MVC, Model View Controller, e vamos citar aqui alguns exemplos adicionais na qual a gente vai estar comentando o funcionamento e a estruturação tanto da parte HTML quanto também da linguagem JavaScript. E aí na próxima aula a gente vai falar sobre os componentes diversos que envolve esse framework, o framework AngularJS. Só lembrando mais uma vez, é um framework que é mais robusto e mais complexo que o framework jQuery, mas a ideia é que ao finalizar o desenvolvimento de uma aplicação, você desenvolva uma aplicação single page application, uma aplicação que tem uma boa manutenibilidade, na qual você pode estar reutilizando componentes e trabalhando com diversos módulos adicionais, tá certo? Eu quero começar a aula aqui comentando aqui mais uma vez e deixando aqui você muito bem atento à diferença de frameworks, tá certo? Frameworks AngularJS foi o primeiro framework, o framework pioneiro aí do Angular, e posteriormente surgiu o framework Angular, mas são duas abordagens totalmente diferentes, embora o Angular ele surgiu aí como recomendação, né, como seria, podemos dizer aí, embasamento do framework AngularJS, mas são dois frameworks aí totalmente diferentes, até mesmo a linguagem que ambos utilizam são linguagens diferentes. O AngularJS utiliza o JavaScript e o framework Angular utiliza a linguagem TypeScript. E aí eu quero que você realmente se atente a isso, né, que quando tiver no seu edital sobre este assunto, se atente se o nome é AngularJS ou Angular. Nos editais que eu já olhei até então, inclusive os editais agora de 2020, eu só encontrei AngularJS. Nas questões também de concurso que eu mapeei, eu só encontrei também AngularJS, embora o AngularJS já seja aí um framework aí bem antigo e na qual o que está em voga no momento, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui em 2020, é o framework Angular, tá certo? Mas por esse motivo nós estamos focando mais uma vez aqui essa recomendação, isso que eu tenho, essa explicação no curso de AngularJS, porque foi o que até então foi cobrado em questão de concurso e o que vem sendo requisitado também nos editais de concurso, tá certo? Se posteriormente o framework Angular ele começar a ser cobrado, a gente atualiza aqui com novas aulas sobre o framework Angular. Então aqui em relação ao framework Angular, né, nós já sabemos a versão antiga, AngularJS, versão nova Angular, tá certo? Aqui na imagem ele representa aqui como se a versão Angular 1.6 fosse a versão mais nova do AngularJS, né? Só que isso foi no momento em que a imagem ela foi produzida, né? Ela foi publicada. Atualmente nós já estamos aí na versão 1.7, que a última versão foi lançada aí no início de 2019. Posteriormente, pode ser que talvez não seja mais lançado nenhuma outra versão do AngularJS depois dessa, tá certo? Então, versão released, né, a versão considerada a versão base aí do AngularJS, atualmente em 2020 é a versão 1.7. Já o framework Angular nós já estamos aí na versão 6 em diante, tá? Então é um framework que realmente ele vem evoluindo gradativamente, né, exponencialmente, ele vem sendo muito bem utilizado também, tá certo? Lembra que são dois frameworks totalmente diferentes, a gente vai estar focando nesse momento aqui no curso, nas aulas de AngularJS. Como usar? Há pelo menos três formas de você incorporar o AngularJS em sua aplicação web. A primeira, baixar os arquivos JavaScript e CSS do AngularJS disponibilizado em seu site oficial. Eu coloquei para vocês o site oficial na aula anterior. Você pode colocar aí AngularJS no site do Google, né? Que é justamente quem mantém esse framework. Você vai ter lá o site dele, você vai ter a opção lá de baixar os arquivos JavaScript e CSS do AngularJS, e aí você vai ter que linkar, né, você vai ter que informar esses arquivos dentro do seu arquivo HTML, né, por meio aí da
hiperlinkagem de arquivos adicionais, conforme a gente estuda aí nas aulas primárias aí da linguagem HTML. A segunda forma, você pode, ao invés de baixar os arquivos JavaScript e CSS do Angular, você pode trabalhar também com arquivos que estão armazenados em um servidor web, tá certo? Em um link no site web do AngularJS, por meio então do que a gente conhece de AngularJS CDN, tá? Então o AngularJS CDN fornece um repositório remoto para nós, no qual estão todos os arquivos disponíveis do AngularJS. Qual que é a vantagem? A vantagem é que aqui você não precisa estar baixando arquivos CSS, JavaScript do AngularJS e mantendo no seu próprio computador. E qual que é a desvantagem? Se você está utilizando dessa forma e por acaso você está ainda desenvolvendo, aprendendo sobre o AngularJS, né, no que tange ao teste, né, e está aprendendo inicialmente sobre esse framework, se faltar energia na sua casa, você não consegue utilizar uma aplicação com AngularJS que foi referenciada com o AngularJS CDN. Então, qual que é a ideia, né? Se você está iniciando o desenvolvimento, começando a aprender, é interessante então que você baixe os arquivos JavaScript e CSS do AngularJS, você referencia na sua aplicação e aí você pode estar brincando na aplicação, testando, aprendendo aí, independentemente se tem internet ou não. Agora, se a tua aplicação ela já está em produção em um servidor na web, aí você pode muito bem utilizar o AngularJS CDN, pois você vai ocupar recursos a menos no seu servidor, como você ocuparia com arquivos JavaScript e CSS do AngularJS. Por último, a terceira forma que você pode incorporar e utilizar o AngularJS em sua aplicação por meio de gerenciador de pacotes, né, gerenciador de dependências, que o JavaScript oferece para cada um de nós. Nós temos, eu falei para você, do Node.js na aula anterior, que é a possibilidade de você desenvolver com JavaScript no lado do servidor. Quando você instala o Node.js na sua máquina, ele vem com um camarada muito legal que se chama NPM. O NPM é o gerenciador de pacotes que você pode utilizar para baixar tecnologias front-end para sua máquina, certo? Você simplesmente baixa o Node.js, permite com que o Node.js adicione as suas variáveis de ambiente no seu sistema operacional e aí a partir de então você pode utilizar o npm lá no terminal. Você digita lá, por exemplo, npm install e digita qual o nome da biblioteca que você quer instalar no seu computador. Automaticamente o npm ele vai estar baixando os arquivos CSS e JavaScript daquele framework que você quer trabalhar e vai estar introduzindo dentro do repositório que você está trabalhando. Então realmente é uma mão na massa muito grande, tá certo, pessoal? Dá uma produtividade muito grande e essa terceira forma também ela é muito bem recomendada, tá? Outro gerenciador que você pode utilizar também é o gerenciador do Bower. Também é um gerenciador que serve para trabalhar com tecnologias front-end. Você pode baixar diversos componentes, diversos frameworks front-end. Mas veja só, para que funcione o Bower na sua máquina, você precisa instalar um Bower. E veja só, você vai instalar o Bower por meio do npm. Então você coloca lá npm install Bower, instala o Bower e a partir disso você pode também baixar e utilizar componentes, né, instalar componentes por meio aí do Bower utilizando o seu terminal. São três formas aí da gente utilizar o Angular: baixar o arquivo JavaScript CSS do AngularJS, né, no seu computador, utilizar os arquivos de um servidor remoto por meio do AngularJS CDN, ou então você baixa o Node.js e instala o framework, né, a tecnologia que você quer trabalhar por meio do npm ou de um outro gerenciador de pacotes como o Bower, mas para que isso funcione você primeiro precisa instalar o Bower também utilizando o npm. Uma grande observação: nos três casos é necessário referenciar os arquivos do JavaScript dentro do documento HTML. E nenhuma dessas formas aqui, pessoal, vai ser isentado a sua parte, a parte que você tem que fazer, que é justamente referenciar os arquivos de JavaScript e CSS do AngularJS dentro da sua aplicação HTML. Quando você vai então no site do AngularJS, você procura baixar os arquivos, né, ou você procura incorporar o AngularJS na sua aplicação, você vai se dar diante dessa imagem aqui que eu fiz questão de tirar um print, né, em que tem a versão branch, né? Na versão branch
seria a versão released, que é a versão 1.7, conforme a gente comentou, né? A versão legada, que é a versão que já está um pouco mais antiga, versão 1.2. Temos aí a versão minificada, a versão compress e a versão zip. A versão minificada, o que seria, né? Quando você está trabalhando no que tange a projetos internos, você pode muito bem estar utilizando a versão normal, né? A versão do AngularJS normal, porque em tempo de desenvolvimento pode ser que durante algum erro você tenha uma descrição muito melhor com a versão normal do que a versão minificada. Agora, quando você concluir o desenvolvimento de uma aplicação com o AngularJS, aí o bacana é que você realmente trabalhe com versão minificada, para que não exiba descrição de erro mais detalhados, né, dentro do usuário, né, dentro da aplicação, para que o usuário veja, e também no que tange a performance e desempenho do AngularJS na aplicação que esteja sendo executada, né, que esteja sendo colocada em produção no dia a dia, certo? Então, nesse caso, por questão de performance e desempenho, o ideal é que você utilize a versão minificada do framework AngularJS em uma aplicação que já esteja publicada. Você pode então utilizar o Bower, conforme a gente comentou, né? E aí, para o Bower, você vai definir qual é o framework que você quer trabalhar, no caso o Angular, e você vai definir a versão por meio do jogo da velha ou hashtag. E já o NPM você define aí o framework que você quer trabalhar e define também a versão por meio aí do caractere arroba, tá certo? O NPM, sem dúvida, é o gerenciador de pacotes aí, gerenciador de dependência mais famoso aí do universo front-end, tá? Para que ele funcione, você simplesmente precisa baixar o Node.js, configurar o Node.js nas suas variáveis de ambiente e a partir disso você consegue então utilizar o NPM dentro do terminal, tá certo? Então aqui só mais uma vez demonstrando na prática como funciona aí e como utilizar o AngularJS em aplicações web. Olha só um exemplo então, pessoal. Perceba que aqui nós temos nesse exemplo a parte declarativa, tá certo? Ou seja, nós temos um código HTML, nós temos o carregamento embaixo do AngularJS. Perceba aqui que nas últimas tags, antes de fechar o body, a gente tem o script. É uma recomendação interessante você colocar aí o carregamento de JavaScript apenas no final do... antes de fechar a tag body, justamente para que isso não influencie no carregamento dos componentes HTML da sua página, para que não tenha ali, quando você abre um site, o site fique girando, fique carregando, enquanto isso, né, fique carregando parcialmente os componentes HTML da sua página. Se você não tem componentes dinamicamente criados, você deixa então os scripts JavaScript por último, e aí dessa forma não vai impactar tanto, né, nos componentes que são criados aí dentro da tua aplicação HTML. Então perceba que eu tenho aqui pelo menos dois, né? No primeiro script que eu estou referenciando, perceba que eu estou carregando o Angular.js em sua versão normal e eu estou utilizando aí o que? O Bower, tá, pessoal? Quando a gente instala o AngularJS ou qualquer framework com Bower, ele vai criar um diretório Bower_components e ele vai colocar dentro desse diretório o nome do framework que você utilizou, que é o Angular, e dentro do Angular você vai ter os arquivos, né, no caso, o arquivo Angular.js, o arquivo Angular.min.js, dentre outros, tá? Então aqui eu estou referenciando e carregando o AngularJS. Embaixo, perceba que eu tenho um arquivo JavaScript que se chama app.js, que está dentro aí do diretório JS, tá? Então, no AngularJS você vai ter a parte do HTML normal, que você vai construir a sua interface visual, e você pode estar utilizando algum componente do AngularJS aqui dentro, mas a parte da lógica de negócio, controle, tudo isso é definido no arquivo JavaScript separado, tá certo? Então aqui a gente viu o carregamento do AngularJS. Em cima, perceba aqui que logo abaixo do doctype HTML, né, por estar dessa forma, a gente conclui de que esse arquivo aqui é um arquivo representando a linguagem de HTML5, justamente pelo seu cabeçalho aqui, doctype HTML. Nós temos aqui na tag HTML e aqui dentro a gente vai ter a primeira diretiva, tá, pessoal? A gente vai falar na próxima aula o que é uma diretiva, mas o fato é que a gente tem a primeira diretiva que vai denotar aqui o nome da nossa aplicação AngularJS, tá? Nesse caso aqui, pessoal,
nós demos o nome de NGApp, o nome dela é loja online, tá? Então loja online aqui é o nome da nossa aplicação. Lá no arquivo JavaScript eu tenho que referenciar esse mesmo nome aqui para que não dê nenhum erro aí durante a execução da aplicação AngularJS. Temos a parte declarativa, né? Então o head, não vamos alterar nada. Temos o body também. Aqui no body, tá, pessoal, eu preciso colocar, se eu estiver trabalhando com o controller, tá certo? A gente vai ver daqui a pouco o que é esse controller, que é justamente da arquitetura MVC. Então aqui eu estou colocando o controller que a gente está trabalhando. Para isso eu vou utilizar uma diretiva ngController. E o nome do controller é produto CTRL, tá certo? Produto CTRL então vai estar nesse arquivo JavaScript contendo aí toda a regra de negócio na qual a gente precisa trabalhar com esse controle. Tem uma lista de produtos e aqui no meu LI, tá, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou ter também uma nova diretiva, tá certo? Essa diretiva é para iterar valores dentro aqui do HTML. Então nesse caso aí eu vou criar uma lista de produtos e vou jogar isso para produto, tá certo? Então subentende-se que lá nesse controller, né, nesse produto CTRL, a gente tem lá uma lista de produtos e pode ter vários produtos dentro desse elemento. Então eu vou estar aplicando aqui uma diretiva ngRepeat produto em produtos, ou seja, tudo que tiver em produtos eu vou jogar para produto e aí dessa forma eu consigo recuperar o nome e o valor, tá certo? Perceba que essa forma aqui, duas chaves iniciais, duas chaves final, é uma forma que a gente utiliza para interpolar valores do AngularJS dentro do HTML, tá certo? Então a partir do momento que você está trabalhando aqui com HTML, mas se você utiliza duas chaves iniciais, duas chaves final, é como se o Angular estivesse interpretando valores dentro dele para ser incorporado e representado aqui na linguagem HTML, tá certo, pessoal? A gente vai falar isso aí mais em detalhe na próxima aula, tá? Mas veja aqui um código da parte declarativa, um código HTML, no qual nós usamos diretivas para estar conectando elementos do JavaScript, do AngularJS, dentro aqui do HTML e isso tem um efeito dentro da parte visual da aplicação, né, quando o browser foi executado. Em relação ao AngularJS, a gente precisa entender também a arquitetura MVC. A arquitetura MVC é formada aí por três componentes: Model, Controller e View. Vamos começar aqui pela View, tá certo, pessoal? A View, o que é a View? A View nada mais é do que a apresentação visual de uma determinada aplicação. Então seria aí a interface visual que você tem e que é perceptível para o usuário. Mas para que isso aconteça, tá, pessoal? Para que de fato você tenha essa interface visual sendo representada e sendo apresentada para você em seu navegador em uma determinada aplicação, nós precisamos aí dos demais componentes, que é o model e o controller. O model ele vai ter toda a camada de dados, tá? Então o ideal é que a gente sabe que uma aplicação ela pode trabalhar com dados oriundos de um banco de dados, de um JSON, de um XML ou de qualquer outro formato. A grande ideia é que eu tenho que separar uma camada de dados que vai estar transferindo dados na minha aplicação. Separo isso tudo em model, tá certo? Então vamos lá, vamos pensar que eu tenho aqui uma aplicação de cadastro de cliente. Nesse cadastro de cliente eu tenho 5 informações. Eu tenho o nome, tenho o seu código, seu CPF, o seu RG e tenho também a idade, né? Ou então a data de nascimento. Vamos pegar aqui a data de nascimento. Eu tenho 5 atributos aí na qual eu vou estar trabalhando com esse cadastro de clientes. O que eu vou fazer então? Eu vou criar dentro de módulo esse cadastro de cliente. Eu vou criar lá 5 atributos, tá certo? E lá no controle eu vou estar realizando o processamento desses atributos, tá? Vou estar informando, por exemplo, se vai haver algum processamento adicional em cada um desses atributos. Eu vou estar conversando com o controle de modo que eu não vou definir os dados no controle, mas eu vou apenas acessar do módulo e vou estar realizando o processamento do controle. E aí nesse processamento eu vou ter que estar definindo, né? Ok, qual que vai ser o resultado então disso, né? Eu vou enviar isso para um arquivo JSON, para um arquivo XML. Eu vou apenas parsear esses dados para que eles sejam representados dentro de uma interface visual. Quando isso acontece, então, o que vai acontecer? A comunicação com o controller e a visão. Então, o controller vai estar enviando os dados que foram processados para a view
E aí dentro da view, conforme a gente mostrou o exemplo, né, a gente pode estar trabalhando dentro do HTML com diretivas do AngularJS e assim recuperando dados do AngularJS e apresentando-os dentro do navegador. Tá certo, pessoal? Lembra aqui também que a view ela tem uma etapa de request do HTTP, tá certo, pessoal? É justamente nessa etapa da view que denota aqui, aí aquele comportamento request response da arquitetura cliente-servidor, né? Começa a aplicação lá, carregou a tela inicial, o que acontece? Pode ser que você vai lá na etapa de cadastro, né? Então, cadastro, procura cadastro de cliente, e aí você então, quando clicar em cadastro de cliente, automaticamente você já está enviando uma requisição para o HTTP, tá certo? Uma requisição do tipo GET, apenas de consultar os dados do cliente. A partir do momento que você clica lá, incluir os dados, né? Você passa os dados direitinho, o nome, o CPF, passa também a data de nascimento e as demais informações e clica lá em gravar, aí você também novamente o cliente vai estar enviando uma requisição HTTP, tá certo? Só que agora do tipo POST, de inserção de dados. O controller vai estar processando isso, ele vai vez ou outra consultar o modo para verificar se os dados que foram passados é exatamente os dados que estão lá restringidos e limitados no módulo. E aí, se tiver correto, ele processa e devolve novamente para a view, chamando, por exemplo, a página inicial do cadastro de cliente e já com o cliente que ele foi cadastrado, tá certo? Na listagem de cliente, tá certo? Então, dessa forma funciona aí a arquitetura MVC. Qual que é a ideia disso tudo? Que você tem uma aplicação com uma boa arquitetura que te dê uma boa legibilidade do código, uma boa manutenibilidade do código e principalmente uma boa organização do seu código, tá certo, pessoal? Quando a gente pensa em trabalhar com código coletivo, padrões de projetos, código orientado a objeto, né, separação de responsabilidade, a ideia justamente é visando a manutenibilidade, a organização do código e, sobretudo, aí, facilitando com que esse código venha a ser usado por outros desenvolvedores também, tá certo? A arquitetura MVC, então, que é uma arquitetura prevista no AngularJS, ela serve justamente para isso, para que a gente melhore a organização do nosso código, separando responsabilidades sobre cada um dos itens que a gente vai ter dentro de nossa aplicação. Diante de tudo que a gente viu, como isso tudo se conecta, né? Eu falei para você anteriormente do arquivo HTML, a gente comentou sobre cada ponto, né? Perceba agora que a gente tem agora o arquivo app.js, né? Perceba que a gente vai primeiramente referenciar o AngularJS, logo depois o app.js, e aqui sim eu vou ter a conexão do arquivo JavaScript com o arquivo HTML. Então eu vou definir primeiramente o módulo. Esse nome do módulo tem que ser o mesmo nome que está lá na diretiva NDApp, no caso loja online. Perceba que a gente definiu o controle também dentro da tag bar no arquivo HTML com produto CTRL, não é verdade? Então aqui em produto CTRL eu vou criar aqui um controller, vou dar o mesmo nome, produto CTRL. Eu vou passar uma função de escopo, exatamente, tem como objetivo aqui com que eu interaja com os valores que eu estou colocando no JavaScript possam ser interagidos lá no HTML. Eu vou passar aqui dentro desse escopo uma lista de produtos, tá certo? Então, percebe que quando eu for interagir e for realizar repetição, né, for realizar iteração de valores de um array, né, de um array produtos, eu vou utilizar o mesmo nome que eu defini aqui, produtos, tá? E dentro de produtos a gente vai ter 3 atributos, quais são? ID, nome e valor, certo? Nesse caso aí, pessoal, nós temos uma lista com 5 valores, tá? Temos 5 valores aí com 3 atributos, ID, nome e valor. Nesse caso, pessoal, o que vai acontecer? Quando eu chegar aqui agora na minha lista, eu defini a UL, na LI, eu posso utilizar a diretiva ndRepeat, tá certo? Eu quero repetir o que? O que eu quero iterar? Eu quero iterar o meu array de produtos. Então eu coloco lá produto em produtos, ou seja, dos meus produtos, jogue tudo isso para produto. E aí de produto, pessoal, eu posso agora colocar dentro dessa lista qual as informações de produto eu quero recuperar. Perceba que eu tenho o que? Eu tenho o ID, eu tenho o nome e o valor. Nesse caso aqui, eu quis recuperar o que? Apenas o nome do produto e o valor do produto. E aí, para isso, tá, pessoal? Eu utilizei o que é chamado aqui de interpolação de dados, tá? Interpolação de dados é quando você coloca um código do AngularJS
para que ele seja executado dentro do HTML. Como é que você faz isso? Utilizando um código dentro de duas chaves iniciais e duas chaves finais. Então, produto, ponto, o nome do atributo que é nome, e aí coloca um hífen aqui, produto, ponto, valor também dentro de chaves iniciais e chaves finais. Duas chaves inicial e duas chaves final. Nesse caso, pessoal, entendemos aí como tudo se conecta, né? O arquivo HTML, o arquivo JavaScript, por meio aí do Model View Controller, tá certo? E aí nesse caso, qual o resultado que a gente tem? Essa lista de produtos, né? Temos aí café solúvel 3,5, açúcar R$2, leite R$2,50, pão de queijo a unidade R$1,50 e o chocolate barra R$7, tá certo? Perceba aí que facilmente conseguimos trabalhar o arquivo HTML, o arquivo JavaScript e o melhor de tudo, trabalhamos de forma bem organizada, tá certo? É assim que funciona então o framework AngularJS. É isso então, pessoal. Nessa aula a gente comentou um pouco mais sobre a sintaxe, como funciona aí a arquitetura MVC. Comentamos um pouco também sobre algumas diretivas, só que a gente vai falar isso mais especificamente na próxima aula. Espero que vocês tenham compreendido esse primeiro exemplo que a gente comentou aqui de AngularJS. Na próxima aula a gente vai falar sobre os diversos componentes do AngularJS, que é uma aula adicional a esta. Te espero então na próxima aula.